Minha namorada e eu recentemente nos mudamos para nossa nova casa. É honestamente a casa que estamos sonhando, a perfeita para nós. Temos um gato chamado Bella, com quem nos resgatamos juntos. Então tudo sente-se perfeito quando nos mudamos. O único deslizamento, no começo, foi a casa à nossa direita. Ele parecia abandonado, já que o proprietário começou a renová-lo, mas nunca terminou. O layout das casas é tal que à nossa direita há um espaço para a entrada para o nosso jardim do trás. E ao lado disso há a entrada do jardim abandonado para o jardim de trás. Não há uma parede separando os dois, já que o proprietário o retirou para instalar um novo, mas nunca completou o trabalho, deixando ambos os jardins de trás com acesso aberto. Atrás da casa abandonada, a outra propriedade separada por uma ponte. De o que podemos ver, vários jovens moravam lá. De vez em quando voltávamos para casa, veríamos eles cortando pelo jardim de trás dos vizinhos, para chegar à frente da rua. Não pensávamos muito nisso. Talvez eles conhecessem o dono e tivessem permissão. Passando rápido para nossa primeira noite na nova casa, estávamos sentados no jardim de trás, aproveitando o espaço, e olhávamos as casas atrás de nós, apenas por curiosidade. Foi aí que percebemos um homem olhando para nós de uma janela. Ele não estava escondendo. Ele fez isso muito óbvio. Não havia expressão no rosto dele, e a sala estava escura, o que fez a situação ainda mais incomodante. Nós pensávamos que ele estava apenas curioso sobre seus novos vizinhos. Mas depois de meia hora desse olhar vazio, nós decidimos entrar. Os próximos dias foram normais. Eu fui para o trabalho e minha filha continuou a descarregar. Uma noite, nós decidimos sentar no jardim de novo. Foi escuro, mas nós gostávamos de olhar para as estrelas e ter conversas profundas, até ouvirmos a parede de madeira sendo movida. 3 homens apareceram, estando lá, olhando para nós. Você está bem? E eu perguntei, sabendo que eles não iriam sair, a menos que eu dissesse algo. O mais jovem, em torno de 29 anos, estava segurando uma grande sacola, e nós não tínhamos ideia do que estava dentro. Ele nos ofereceu algumas tabletas de limpeza roubadas, das quais nós declinamos. Eu fiz uma piada sobre isso, porque a situação parecia tão esquisita. Ele sorriu e disse, ok. Então eles se foram. O que me chocou foi como eles se deixaram entrar no nosso jardim, sem dizer nada, como se eles tivessem todo o direito de estar lá. Nós fomos de volta para dentro pensando que era um desfile, mas tudo começou a piorar dali. Eles começaram a ajudar-se a entrar no nosso jardim mais frequente e a atuar de maneiras que claramente eram feitas para nos intimidar. Eles entrariam na casa da próxima porta, levantando o feno que separava os jardins e caminhando por lá. Eu esqueci de mencionar. Minha namorada e eu temos 20 anos, então claro. A ideia de que eles estavam tentando nos intimidar como 2 mulheres jovens foi a primeira coisa que nos cruzou. Um dia, enquanto eu estava limpando a sala de frente, 2 policiais vieram ao lado da nossa casa e entraram no jardim abandonado. Eles levantaram o feno e olharam por alguns minutos antes de sair, sem dizer nada. Eu pensei que era estranho, mas continuei com o meu dia, assumindo que talvez as pessoas ao meu lado fossem problemas. Alguns dias depois, a polícia bateu na nossa porta. Eles explicaram que a casa atrás de nós agora estava vazia. Os homens tinham sido expulsos por comportamentos antissociais, aparentemente não apenas em direção a nós, mas com outros vizinhos também. Honestamente, nós estávamos emocionados. Mesmo que eles ainda não tivessem feito nada físico, isso significava que eles não teriam a oportunidade de escalar as coisas. Continuamos nos acampando na casa, mas um dia, enquanto eu estava no banheiro, eu ouvi uma grande batida fora, e eu me vesti rapidamente e corri para encontrar minha namorada. Encontrei ela gravando algo do nosso janelão
que se enfrenta ao jardim da casa agora vazia. Perguntei o que estava acontecendo, mas ela me sujou. Depois de um momento, ela explicou. Um homem que nunca tínhamos visto antes apontou para a janela do nosso quarto, e quando ela o notou, ele correu com velocidade em direção à nossa casa. Ele tentou nossa janela de porta no caminho passado, depois correu de volta para o jardim, tirou a ponte quebrada e começou a bater em todas as janelas da casa vazia. Chamamos a polícia imediatamente. Eles vieram, assistiram o vídeo, tomaram uma declaração e saíram. Nós estávamos assustados, porque eles iriam tentar a porta e então entrar naquela casa. O que ele estava planejando, umas noites depois, enquanto estávamos em cama, ouvimos um barulho. O tipo de barulho que homens usam para assaltar mulheres. Era 2:16 da manhã. Escutamos quietamente e então ouvimos alguém batendo na nossa janela. Aterrorizados, examinamos as câmeras, mas por algum motivo, eles não gravaram nada. Quem for, deve ter deixado em breve depois, porque os barulhos pararam. Nós estávamos muito assustados de dormir. Então, no próximo dia, nós fomos para as minhas mães e ficamos à noite. Quando retornamos na manhã seguinte, nós notamos que nossa janela de Portugatenhaus tinha sido removida e colocada no chão. A carta SD tinha desaparecido. Alguém tinha claramente voltado. E nós sabíamos quem era. Quem mais faria isso? Chamamos a polícia de novo e eles nos disseram manter todas as portas e janelas fechadas. A mulher no telefone até disse que a removação da câmera poderia ser um sinal de que eles estavam planejando algo, o que nos assustou ainda mais. Mas pelo menos ela foi honesta. O barulho, a batida e os atentos a reentrar na casa continuaram por semanas. Fizemos múltiplos relatórios com a polícia. Eles nunca mais tentaram a porta. Então esperávamos que fosse o fim. Mas 3 semanas depois, enquanto olhávamos vídeos engraçados da nossa câmera, nós examinávamos o live feed. É aí que nós vimos um homem fora, vestindo uma máscara preta, cobrindo a boca e a nariz, com o vestido aberto, estando na frente do nosso jardim, com os braços espalhados, como se ele estivesse imitando Jesus na cruz. Ele olhou para a janela do nosso quarto com a cabeça apagada. Nós fomos frios. Naquela época, nós tínhamos movido a câmera para dentro da casa, então não gravou. Nós estávamos tão assustados que nem pensávamos em gravar. Ele então falou, mas nós não ouvimos o que ele disse. Então ele se virou, caminhou para o lado oposto da rua e apenas ficou lá, olhando para nossa casa por cerca de 30 minutos. Nós chamamos a polícia de novo. Eles disseram que não era ilegal olhar para a propriedade de alguém e desistir do todo. Mesmo quando lhes contamos o que ele fez no nosso chão, eles nos fizeram sentir como se estivéssemos sobrereagindo. Nós não podíamos dormir por dias. Qualquer barulho de fora nos assustou, até mesmo os normais. Então, uma noite, às 2:52 da manhã, recebemos uma notificação. Eu acordei com a minha garotinha e disse, alguém está fora. Eu sei. Por favor, cheque a câmera. Ela fez. E aí eles estavam, 2 homens mascarados, vindo do lado da nossa casa, brilhando flashes nas nossas janelas. Um deles, o mesmo homem que havia estado nos assustando, estava segurando o que parecia um crowbar. Por que nós? Qual era o objetivo disso? Podia ser, enfim, ele estava acima da rua, apontando, beijando ou gritando coisas na nossa janela. Toda vez que olhávamos, ele olhava para nós, sem olhar. Era claramente para nos assustar. E funcionou. Nós mantivemos contato com a polícia, mas eles fizeram muito pouco. O assalto continua. Nós temos câmeras agora e nós gravamos tudo, mas nos sentimos poderosos. Há pouco tempo atrás, ele parou fora de novo, olhando para nós. Tivemos o vídeo e estávamos absolutamente assustados,
Mas vamos atualizar se algo mais acontecer. Deixe-me prefazer isso dizendo que eu não sou louco. Eu sei como isso vai soar. Paranoído, sem limpeza, delusional. Mas eu juro, tudo o que estou a dizer aconteceu. Começou com um rosto, ou, mais acuradamente, rostos que tudo parecia um pouco desligado. 3 meses atrás, eu terminei uma relação com meu ex, Caleb. Estávamos juntos quase 2 anos. E a partilha estava longa. Caleb não era violento ou qualquer coisa. Ele nunca me atirou, mas ele era controlador e possessivo. De um jeito beixofilante e calculador. Talvez o pior tipo de jeito. Ele fazia coisas como travar quando eu estava no meu celular e me perguntava sobre coisas que eu tinha feito naquele dia, para ver se eu daria a mesma resposta 2 vezes. Depois que eu o deixei, eu mudei o meu número. Desliguei minha mídia social e até movei apartamentos. Eu pensei que estava claro. Então veio o barista. Era uma manhã de terça-feira. Eu parei por essa pequena caverna de café na parede de paredes perto do meu novo lugar. Eu havia só estado lá 1 ou 2 vezes. Quando eu passei para o telhado, a barista, uma garota da minha idade, sorriu para mim, mas algo sobre a expressão dela me fez pausar. Ela se afastou da cabeça e disse: "Boa manhã, Sonshine." Eu me aqueci, porque esse era o nome do Caleb para mim. Não era algo comum. Ele dizia isso sarcasticamente quando eu estava chateado, tipo, "O que há de errado, Sunshine?" Ela gostava de puxar botões. Eu brinquei. Talvez fosse uma coincidência, mas depois aconteceu de novo. Alguns dias depois eu peguei um carro para ir para o trabalho. Um motorista diferente do normal. Um cara mais velho. Talvez nos anos 50 é o contínuo, olhando para o espelho de trás, como se tentasse me reconhecer. E então ele me perguntou se eu já tinha entendido de onde eu estava correndo. Ele disse que era o mais casual possível. Eu simplesmente respondi: "O quê?" E ele só sorriu e abriu a cabeça, como se eu estivesse fazendo alguma brincadeira. Caleb disse isso a mim uma vez. Depois que lhe disse que eu precisava de tempo para me enxergar, ele se apressou, muito sério, e perguntou: "Você já enxergou de onde está saindo?" Agora 2 estranhos repetiram as coisas que ele disse, palavra por palavra. Isso continuou acontecendo. Uma mulher na loja de grosseria me apontou e me avisou: "Você não pode apenas desaparecer." Um cara na rua disse, ainda vestindo seu cabelo. Assim, enquanto passava, outro, alguém que trabalhou no meu prédio, disse: "Você sempre gostou dessa música." Enquanto cantava, a mesma música que o Caleb tocava quando discutíamos. Não eram os seus rostos que me assustavam. Era o jeito que eles me olhavam, como se eles me conhecessem. Ou pelo menos pensavam que me conhecessem. Todos tinham diferentes rostos, mas todos os olhos tinham as mesmas expressões. Comecei a pensar que estava ficando louco. Quer dizer, o que mais poderia explicar isso? Então eu fiz algo que não estava orgulhoso. Eu contatei o Caleb. Não diretamente. Eu enviei uma mensagem para sua irmã. Eu lhe disse para lhe dizer para parar. Eu pensei que talvez ele tivesse contratado um investigador privado. Talvez ele estava me assustando ou me atrapalhando, dizendo coisas sobre mim. Eu só queria que ele parasse. Ela testou de volta no próximo dia, dizendo: "Eu não sei do que você está falando. O Caleb está em treinamento. Ele está lá por 6 semanas. Sem telefone." Eu não acreditava nela. Pensei que ela estava se protegendo por ele. Isso é, até que eu vi uma foto que ela postou dele no Facebook. 1 semana depois, parece palha e sujo, segurando um desses chips sobres de um dia. Então não poderia ser o Caleb. Ou pelo menos, não diretamente. Eu não conseguia sentir que esses estranhos sabiam coisas que eles não deveriam saber. Uma noite, eu fiquei atrasado no trabalho. Eu não queria ir para casa, porque meu apartamento não se sentia mais seguro.
Não que algo ruim acontecesse dentro dele. Eu simplesmente não gostava de estar sozinho. Cerca do 10 hours. Eu finalmente lhe chamei por uma noite. You come raiou os 10 minutos para o meu lugar, mantendo meu cabelo deslizado, com um microfone mas sem música tocando. Algo que eu aprendi a fazer, para que eu ainda pudesse ouvir se alguém estava me seguindo. Quando eu virei para o meu bloco, eu vi alguém sentado no chão do prédio, acima do meu. Um jovem com um vestido de camiseta, com a cabeça abaixo. Eu quase o ignorei, até que ele falou. Ele disse: "Tem frio à noite, hein, Sol?" Eu parei de andar. Ele não me olhou. Ele apenas olhou para o lado de fora, como se estivesse lendo algo. Eu passei devagar e não disse uma palavra. Quando eu cheguei ao meu prédio, eu fui para cima e fechei cada porta na porta. Eu sentei no sofá por horas, apenas ouvindo a nada. Eventualmente, eu dormi. Na próxima manhã, eu acordei para encontrar o meu Mattel de porta desligado. Isso pode não parecer um grande negócio, mas eu vivo sozinho e a porta para a minha unidade está no topo do andar. Você não acidentalmente passa pelo meu lugar. O baixo do meu Mattel tinha algo quebrado em pente. Dizia que você também pode mudar de cara se quiser. Mas eu ainda o reconheço. Eu não sabia o que isso significava, mas eu ainda desliguei. Naquele dia eu buquei um hotel para o fim de semana. Eu deixei o meu apartamento sem parar nada. Eu não me senti seguro, nem pegando roupas. Eu só precisava estar em algum lugar confuso. O atendente do hotel me deu um quarto no quarto andar. Era pequeno, quieto e meio sujo, mas sentia-se seguro. Mas só até 2 da manhã, quando alguém bateu na minha porta. Havia 3 batimentos lentos. Eu sentei no meu quarto e esperei. Eles bateram novamente e eventualmente. Eu olhei pela janela e havia uma mulher, talvez nos anos 40. Sua cara estava totalmente vazia e sem expressão. Ela estava olhando direto para a porta. Ela não disse nada. Então eu não fiz um som e finalmente ela parou. Foi uma das coisas mais incomodantes que eu já tinha visto. Na próxima manhã, eu perguntei na mesa de frente se alguém tinha vindo para minha sala. Eles disseram que ninguém deveria estar lá, especialmente tão tarde. Todas as salas no meu chão estavam vazias. Foi aí que clicou. Essas pessoas não eram pessoas aleatórias. Elas estavam sendo sentadas e alimentadas dos meus detalhes. Elas estavam dando frases que o Caleb usava. Mas se não fosse o Caleb, quem faria isso? E por quê? Eu pensei sobre o Caleb na recuperação, sobre a sua obsessão com o controle e fazendo com que eu nunca estivesse completamente fora. Ele não precisava ser o que batia. Ele só precisava enviar outros para fazê-lo. Então comecei a pesquisar e houve uma conversa que me lembro de meses antes do descanso. Caleb falando sobre um fórum que ele estava um lugar onde as pessoas compartilharam táticas. Ele fez parecer que era para produtividade ou self-improvimento. Eu não me lembro do nome dele. Honestamente, eu não acho que ele nunca me deu o nome. Mas em retrospecto, parecia alguma merda de roleplay cultista e assustadora. A exceção de que isso está acontecendo para mim de verdade. Alguém, provavelmente Caleb, tinha contratado pessoas para dizer suas palavras e mimicar seus patrões, para que mesmo se ele estivesse fora da minha vida, tecnicamente, eu ainda estivesse constantemente lembrado dele. Ele não estava conversando no sentido tradicional. Era grafite psicológico, como se ele estivesse se espalhando para estrangeiros, para que eu nunca estivesse certo de quem estava olhando. Eu não acho que é sobre me assistir, mas em vez disso, é sobre ter certeza de que eu nunca vou parar de assistir por ele. Eu me movei de novo e desapareci do social media de novo. Eu até cortei meu cabelo. Eu disse aos meus amigos para não dizer a ninguém onde eu estava. Isso fancy. Até a semana passada, eu estava caminhando de casa da loja de livros
e uma mulher me passou na rua e disse, ainda se escondendo atrás dos livros, Sunshine. Ela não parou de caminhar até me olhar. Eu não acho que isso vai parar nunca. Talvez ele pagou algum serviço, louco subterrâneo, para fazer isso comigo por um ano. Quem sabe? Talvez ele o fez público. Talvez isso seja algum jogo subterrâneo doente agora. Quem pode assustar o sol o melhor? Quem pode chegar o mais perto sem tocar? Eu não posso confiar no rosto de ninguém mais. A constante paranoia está realmente comendo o caminho da minha saúde mental. Minha família é um grupo de corpos de casa que não viaja. Então todos ficaram surpresos quando minha tia propôs uma viagem para um dos grandes lares de Michigan. Nós concordamos em querer criar novas lembranças juntos. Minha vizinha botou um Airbnb espacioso que poderia acomodar todos os 18 de nós, o que parecia um milagre. Considerando o preço, a casa se sentava direto na praia, com lares maravilhosos, que estendem por milhas, quase como um oceano. Muitos de nós reclamamos de quartos na casa principal, mas por causa do nosso grupo grande, alguns de nós foram colocados em um segundo prédio, direto atrás dele. Uma garagem de 2 estudos, com salas de cama. Meus 3 irmãos e eu fomos assinados para dormir lá. No começo, nós não pensamos muito nisso. Nós passamos a maior parte do primeiro dia gostando do tubarão quente, nos relaxando na praia e secando no cenário. Não foi até a noite que entramos no garagem de verdade. O espaço era exagerado e negligente, com salas de banheiro acolhedoras que cheiam a molde, linhas de cama estacadas e uma lancha mal segurada na porta. Claramente os lavadores se concentraram na casa principal e ignoraram o garagem. Meus irmãos estavam cansados e refusaram de dormir nas camas, a menos que nós lavássemos as folhas. Então eu sugeri que nós fizéssemos a lavanderia. As máquinas eram pequenas, então nós só podíamos fazer um set de folhas de cama à vez. E era óbvio que estaríamos atrasados. Passamos o tempo lá em cima, esperando a primeira carga. Minha vizinha Maria complicou sobre como nós ficamos, presos no pior lugar. Enquanto ela falava, comecei a me sentir incômodo, como se algo ruim estivesse vindo. Eu já tive esse sentimento antes, um tipo raro de intuição que geralmente acaba em um sonho, ou algo pior. Eu disse para minhas vizinhas ficarem alertas, e elas ouviram, especialmente já que nós tínhamos todos experimentado um deslizamento antes, quando nós morávamos em Detroit. Pelo meio-dia, a campainha rangiu do primeiro andar, sinalizando que a limpeza estava feita. Eu fui para baixo sozinho, troquei o carregamento para o gelo e trouxe as folhas de cheiro limpa. Quando meus vizinhos viram o quão limpas elas eram, eles queriam que as folhas fossem limpas também. Então eu continuava indo para cima e para baixo entre ciclos, fazendo as folhas de todo mundo. Ao redor de 2h37 da manhã, nós fomos finalmente terminados. Fizemos as casas e estávamos muito cansados de ficar mais longe. Minha vizinha, Nikki, insistiu que deixássemos as luzes ligadas. E enquanto todos dormiam rapidamente, eu fiquei fazendo algum trabalho de escola no meu celular. Eu sou um doce, algo que ficou comigo desde o descanso, e eu fico hyperconsciente dos meus entornos, mesmo meio dormido. Então, em torno de 3 da manhã, uma grande batida bateu na porta do garagem, como se alguém tivesse jogado seu corpo contra ela. Eu senti, assustado, mas meus vizinhos não se moviam. Tentei me dizer que era somente vento, mas o barulho era muito forte para isso. Ainda assim, fiquei quieto e tentei dormir. Mas aí aconteceu de novo o mesmo deslumbramento, desta vez batendo na porta do garagem. O prédio tremblou com o impacto. Eu estava totalmente despercebido agora, assistindo o quarto fechado com a lâmpada, enquanto meus vizinhos continuavam dormindo. Nenhum animal ou vento poderia causar isso. 20 minutos depois, a terceira explosão aconteceu.
O garagem caiu novamente. E finalmente, 2 dos meus vizinhos se apertaram. Eu perguntei se eles ouviram isso, já sabendo a resposta. Nick perguntou o que era. E eu disse, não sei. Mas essa é a 3ª vez que estou ouvindo isso. Anés, todos concordamos. Nenhum vento poderia causar esse som. Nick sugeriu enviar mensagem para sua mãe, minha avó. Então nós fizemos. Era 4:11 da manhã, quando ela respondeu, percebendo que algo